Cálculo de escadas. E depois da aula de hoje, eu garanto que você não vai mais errar os cálculos de uma escada. Por quê? Eu estou dividindo aqui para você em 5 etapas e vou lhe mostrar 3 exemplos, para que você possa entender de maneira bem detalhada como conhecer todos os itens da escada e como saber todas as dimensões desses itens. Para isso eu estou dividindo os cálculos da escada em 5 partes. Primeira etapa você vai descobrir o número de espelhos, na segunda etapa a altura de cada espelho, na terceira etapa a dimensão do piso, na quarta o comprimento do lance e na quinta etapa a altura do patamar. Aqui um detalhe importante, não são todas as escadas que têm patamar. Então nesse caso aqui, nessa imagem, você percebe que tem uma escada que é um lance único sem patamar no meio. Então nesse caso, nós não precisaríamos fazer o cálculo da altura do patamar. Vai ser o caso, por exemplo, dessa escada em U, que tem um patamar, e aí sim você vai precisar descobrir a altura dele. Primeiro passo, você vai descobrir o número de espelhos através dessa fórmula aqui. N igual a D dividido por E. O N é o número de espelhos. Os espelhos são esses itens vermelhos que nós temos na escada. O D é o desnível, que é a soma do pé direito mais a espessura do piso superior. Então aqui nessa imagem você vê o que é o pé direito, é essa altura que fica entre o piso e a parte de baixo do piso superior. E aí você vai precisar somar com a espessura do piso superior, que pode ser uma laje, uma estrutura metálica, vai depender lá do seu projeto. Somando esses dois itens, você descobre qual é o seu desnível. E por último, a altura do espelho. O espelho, segundo a norma brasileira regulamentadora 9050, que é a norma de acessibilidade, o espelho deve ter dimensões entre 16, 17 ou 18 centímetros. E aí, para fazer o cálculo da escada, nós vamos observar este primeiro exemplo aqui. Calcular uma escada reta, sem patamar, com pé direito de 2,94 e a espessura do piso superior de 12 centímetros. Ou seja, você vai somar 294 mais 12, que vai dar 306. A dica é, sempre calcule em centímetros, sem a vírgula, vai ficar mais fácil para você fazer o seu cálculo. Então, 306 dividido por 17, a dica é sempre utilizar o valor do meio. Então, se você sabe que os espelhos têm alturas entre 16, 17 e 18 centímetros, começa sempre pelo valor mediano, que é 17 centímetros. Não tem nada errado você utilizar o 16 ou o 18. Mas, nos nossos exemplos, a gente sempre vai começar primeiro pelo 17. 306 dividido por 17, nós vamos ter um total de 18 espelhos. Sempre coloque na frente aqui do seu resultado do que se trata esse número. Então, no caso, são espelhos. Não esquece disso para você não se perder nos outros cálculos. Das 5 etapas, a primeira já está descoberta, que é o número de espelhos que eu vou ter na minha escada. Próxima etapa é descobrir a altura do espelho, através desta fórmula aqui. E igual a D dividido por N. E você deve estar percebendo que esses itens são exatamente os mesmos da primeira etapa, a gente só está invertendo, que é para descobrir o valor real da altura do espelho. E a sugestão é a seguinte, você vai perceber que fazendo esse cálculo, 306 dividido por 18 espelhos, é evidente que vai dar 17 centímetros. Mas no início é legal você fazer todas essas etapas, que é para você não se perder no cálculo da sua escada. Então a gente já tem confirmada aí a altura de cada espelho, que vai ser de 17 centímetros. Porque eu fiz 306 dividido pelo número de espelhos do primeiro cálculo, então fechou em 17 centímetros a altura do meu espelho. Segunda etapa concluída, que é descobrir a altura do meu espelho. Agora eu vou para o terceiro cálculo, que é a dimensão do piso. Para isso eu vou utilizar essa fórmula aqui. K igual 2 vezes o E mais o P.
O K é a dimensão média do passo do ser humano adulto. Afinal de contas, o que é isso? A fórmula de Blondel foi formulada lá no século XVII pelo engenheiro francês Nicolas François Blondel. Ele começou a observar o ser humano adulto caminhando e percebeu que a dimensão média do passo do ser humano adulto é de 64 centímetros quando ele está caminhando normalmente. O que isso quer dizer? Se eu fizer uma escada com um K de 52, ou seja, para aquele sujeito que tem um passo mais estreito, essa minha escada vai ficar muito íngreme. Se eu fizer uma escada com K de 68, ou seja, para aquela pessoa que tem um passo mais largo, a minha escada vai ficar muito longa. Então, segundo a NBR 9050, o K ideal é de 64 centímetros. Uma escada que não é nem muito longa e nem muito íngreme. Lá na NBR 9050 vai dizer que o valor ideal do K deve ser maior ou igual que 63 ou menor ou igual que 65. Ou seja, o ideal é 64. Mas se der 63,5 pode usar, se der 64,7 pode usar tranquilo. Ficando entre 63 e 65 tá ótimo. E aí, o E é a altura do espelho, que é o resultado do segundo cálculo. E o P é a dimensão do piso, que deve ficar entre 28 e 32 centímetros. O piso é esse elemento azul da sua escada e segundo a 9050, a NBR 9050, a dimensão do piso deve ser entre 28 e 32 centímetros. No nosso cálculo, nós sempre vamos começar com 30. Se precisar alterar para chegar no K ideal de 64, aí nós alteramos. Jogando aqui na minha fórmula, eu vou ter 2 vezes 17 mais 30, que é a dimensão do piso, e o resultado vai ser de 64 centímetros. Importante, sempre coloca ali na frente centímetros, para você não se perder. O que esse resultado quer dizer? Que com espelho de 17 e piso de 30, a minha escada vai ter um ângulo perfeito de subida, porque ela não vai ficar nem muito íngreme e nem muito longa. Com um K de 64 centímetros é uma escada confortável, então tá tudo certo. O meu próximo passo é descobrir então o comprimento do lance. Para descobrir o comprimento do lance, eu vou utilizar essa fórmula aqui. CT igual NP menos 1 vezes P. O CT é o comprimento total do lance, que vai ser aqui do primeiro espelho até o último espelho. O NP é o número de espelhos até o patamar. Aqui tem uma coisa importante, tem muitos autores que só colocam N. Eu estou colocando NP para ficar claro para você que você vai sempre considerar a dimensão do lance, que vai do primeiro espelho até um possível patamar ou o final da escada. Nesse caso, como nós não temos patamar, o meu NP vai ser exatamente o N, o número total de espelhos, que eu já descobri lá no meu primeiro cálculo, que é de 18 espelhos, porque nessa escada não tem patamar. Então tá marcando aqui bem claro para você, 18 espelhos. Depois nós vamos considerar a dimensão do piso, que nós já colocamos aqui na terceira etapa, que é de 30. Jogando na fórmula eu vou ter CT igual 18 menos 1 vezes o 30. Por que menos 1? Você está percebendo aí que a gente está multiplicando pela dimensão de pisos. A gente utiliza o número de espelhos menos 1, porque quando eu jogo isso lá na minha escada, sempre a quantidade de pisos é 1 a menos que é a quantidade de espelhos. Por isso que é menos 1, porque o 18 eu não vou considerar. Se eu jogar aqui a quantidade de pisos, eu vou ter 17 no meu lance. Então, 17 vezes 30 vai me dar um total de 510 centímetros. E aí fica a dica, sempre marca ali na frente centímetros, e essa vai ser a dimensão do nosso lance. Pegando aqui do início do lance até lá no final, fechando 510. Com isso, nesse primeiro exemplo nós encerramos, porque como não tem patamar, não vou precisar descobrir a altura do patamar. E agora nós vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós vamos calcular uma escada reta
com patamar, com pé direito de 2,94 e espessura do piso superior de 12 centímetros, ou seja, exatamente com as mesmas dimensões da escada anterior. A única diferença é que nós estamos adicionando um patamar aqui na nossa escada reta. O número de espelhos vai ser o mesmo, a altura do espelho também e a dimensão do piso também é a mesma. O que vai mudar é que nós precisamos descobrir agora a dimensão de cada lance, porque nós vamos ter dois, e também a altura do patamar. Para isso, jogando lá direto na quarta etapa, o comprimento do lance, que aqui no caso nós vamos ter 2, precisamos descobrir esses dois valores, e também precisamos ter o número de espelhos até o patamar. Nesse caso aqui, você percebe que eu coloquei 9. Por quê? Nós estamos colocando o patamar no meio da escada. A sugestão é essa, sempre procure colocar o seu patamar no meio da escada. Então, se você tem um total de 18 espelhos, o patamar vai estar na metade, ou seja, no espelho de número 9. Não tem problema se você colocar o seu patamar no espelho de número 7, número 8, número 10, mas a nossa sugestão é sempre de você colocar o patamar no meio para que a sua escada fique mais confortável. Afinal de contas, o principal intuito do patamar é de proporcionar descanso para quem está subindo a escada. Jogando isso lá na fórmula, eu vou fazer 9 menos 1 vezes o 30, que é a dimensão de cada piso. E aí a dimensão do nosso patamar vai ser de 240 centímetros, sempre colocando a unidade de medida na frente. Então as dimensões dos meus dois lances vão ser iguais, porque eu coloquei o patamar exatamente ali no meio. Com isso, minha quarta etapa está vencida e agora eu vou para a quinta etapa, que é para descobrir a altura do meu patamar. Para isso, eu vou utilizar esta fórmula aqui. AP igual NP vezes E. O AP vai ser a altura do meu patamar, que é essa altura que vai do piso até a parte de cima do meu patamar. O NP vai ser o número de espelhos até o patamar, que é o que eu já descobri na etapa anterior, que é de 9 espelhos. E o E é a altura do espelho, resultado da segunda etapa, que no caso é 17 centímetros. Jogando na fórmula eu vou ter 9 vezes 17, que vai dar a altura do patamar de 153 centímetros. E aí você sempre coloca a unidade de medida aqui na frente. E aí, lá na nossa escada, essa vai ser a altura do patamar. Aqui do piso até em cima do piso do patamar, ou seja, já considerando a espessura do piso do patamar da sua escada, um total de 1,53. E aí nós fechamos os cálculos do segundo exemplo. Terceiro e último exemplo para você pegar legal o cálculo das escadas. Agora nós temos uma escada em U, com patamar, com pé direito de 230 centímetros e espessura do piso superior de 12, para uma edificação em reforma. Esse é um item importante. Uma edificação em reforma que não tem como você alterar a altura do desnível. É aquilo lá e você tem que encaixar a sua escada nessa edificação. Bora lá ver como fica. Então, somando pé direito mais piso superior, nós vamos ter um desnível de 242 centímetros. Jogando isso na fórmula, 242 dividido por 17, eu vou ter um N de 14,23 espelhos, o que é uma coisa impossível. Eu não posso fazer um N com um valor quebrado. Então, você sempre vai precisar pensar o seguinte: uma escada, ela tem que ter valores de espelhos inteiros. 14,23 não serve. Você vai sempre, em todas as condições, arredondar para cima. Você percebe que deu 14,23, eu arredondei para cima. Se tivesse dado 14,8, sempre arredondando para cima. Feita a primeira etapa, agora você vai para a segunda etapa para descobrir a altura exata do espelho. Agora você vai perceber como essa segunda etapa é muito importante. Jogando lá na fórmula, eu vou ter o desnível, 242, dividido pelo número de espelhos, que é 15. Isso vai me dar um resultado de 16,13 centímetros, ou seja,
A altura exata de cada espelho vai ser de 16,13 centímetros. Convenhamos que para uma obra, um valor de espelho tão quebrado não é uma coisa legal. E o importante é, você não pode arredondar o valor da altura desse espelho. Por quê? Digamos que esses 16,13 você arredonde para 17 centímetros e a gente sabe que a quantidade de espelhos que nós temos é 15. 17 vezes 15 vai dar um desnível de 2,55. E lembrando que o nosso desnível era de 2,42. Então eu não posso, em hipótese alguma, arredondar a altura do meu espelho. Portanto, a altura exata do meu espelho vai ser de 16,13 centímetros. E aí fica a dica: dê preferência sempre para a quantidade de espelhos com valores inteiros. Lembra que lá no início eu comentei com você que esse exemplo era para uma reforma, ou seja, não tinha como eu alterar o valor do desnível. E aí eu vou voltar aqui nos meus cálculos, no primeiro cálculo, né? O nosso desnível era de 2,42 e eu comecei com 17 centímetros, então deu 14,23 espelhos. Se você tentar outros valores, colocar, por exemplo, um valor de altura de espelho de 16 centímetros ou um valor de altura de espelho de 18 centímetros, que é o que a norma permite, em todas as situações a gente vai ter um número de espelhos quebrados que eu não posso utilizar e eu sempre vou arredondar para cima, porque esse é o número de espelhos que eu posso e devo arredondar para cima. Mas todos esses cálculos, quando eu for descobrir a altura do espelho, em todos eles eu vou ter a altura de espelhos com valores quebrados. Inclusive o primeiro deu 15,12 centímetros, eu nem poderia utilizar, porque o mínimo é 16. E os outros ficaram com dimensões também quebradas. Para a obra isso é péssimo. Então a sugestão é, se for possível, altere o valor do desnível. Então no caso, eu pego aqui 15 espelhos vezes a altura de cada espelho de 17 centímetros, eu teria um desnível de 2,55. Porém, nesse caso nós vamos manter em 242, pois se trata de uma reforma. Agora, se for uma obra nova, pensa nisso, tenta sempre jogar valores inteiros para não ter problema. Nesse nosso caso, como é uma reforma, não tenho como alterar o valor do desnível, a gente vai manter e aí a segunda etapa do nosso cálculo está finalizada. A altura do espelho já está descoberta e agora nós vamos para a dimensão do piso. Então eu mantive aqui a altura do meu espelho de 16,13 centímetros e eu já vou direto colocando aqui na fórmula esse valor. K igual 2 vezes 16,13 centímetros mais 30 centímetros do piso. Vou começar com 30 para ver o que acontece. E nós ficamos com um K de 62,26 centímetros, ou seja, é uma escada que vai ficar muito íngreme, eu não posso utilizar esse valor diante do que diz a nossa NBR 9050. O que eu vou fazer? Vou pegar a dimensão do meu piso e vou aumentar o valor dela, vou colocar aqui 32, e aí o nosso K vai ficar em 64,26 centímetros, ou seja, a minha escada vai ficar ótima, com um espelho com altura de 16,13 e o piso com a dimensão de 32 centímetros. Vai ser uma escada confortável. Terceira etapa vencida, agora nós vamos para a quarta etapa, que é o comprimento do lance. Nesse caso, como eu tenho 2 lances e eu tenho um número de espelhos ímpar, que deu 15, eu vou precisar fazer um CT, um comprimento total do lance, considerando que eu vou ter um lance com 7 espelhos e outro com 8 espelhos, que daí fecha o total de 15 espelhos. Então eu vou fazer 7 menos 1 vezes 32 e 8 menos 1 vezes 32. Aqui nesse 3D você consegue perceber um lance com 7 espelhos e outro lance com 8 espelhos, fechando o total de 15. Primeiro cálculo, 7 menos 1 vezes 32, nós vamos ter um comprimento total do lance de 192 centímetros. Ou seja, aqui do início do espelho 1 até lá o espelho 7, 192 centímetros. Segundo cálculo, 8 menos 1 vezes 32, nós vamos ter
um comprimento total do lance de 224 centímetros, ou seja, aqui do espelho 8 até o espelho 15, 224 centímetros. Com isso, o nosso quarto cálculo para descobrir o comprimento do lance está feito. Agora nós vamos para a última etapa, que é a altura do patamar. Aqui tem uma coisa importante. A altura do patamar, para descobrir ela, eu vou precisar pegar o número de espelhos até o patamar. E aqui, neste caso, eu tenho dois lances com números de espelhos diferentes. A sugestão é você utilizar sempre o lance com a menor quantidade de espelhos, porque daí você vai colocar o patamar mais cedo e aí vai permitir que quem esteja subindo a sua escada tenha um certo descanso mais cedo. Então essa é a sugestão. Não está errado se você colocar o patamar em outro espelho, mas nos nossos exemplos eu sempre vou estar colocando o patamar no lance menor. Então aqui eu vou pegar 7, que é o número de espelhos até o patamar, desse lance que é mais curto, vezes o 16,13, que é a altura de cada espelho que nós descobrimos lá no segundo cálculo. O resultado vai ser de 112,91 centímetros. A altura do patamar exata também você não pode arredondar. E aí você percebe o quanto é ruim você fazer uma escada com essas dimensões quebradas. Por isso que nesse caso, sempre em situações de reformas, quando não tem outro jeito, aí você pode utilizar esses valores quebrados. Se for uma obra nova, foge disso. E aí com isso, os 5 passos da nossa escada estão finalizados. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, clica no sininho para você continuar recebendo as notificações e compartilha no grupo do WhatsApp da família também, hein? Até mais, gente. Até o próximo vídeo.